Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, segunda fase. Vasco da Gama e Água Santa. Água Santa, finalista, né, do Campeonato Paulista de 2023, acabou perdendo para o Palmeiras. Surpreendeu. E por muito pouco, não chega na terceira fase. Eu te digo, a torcida do Vasco pode ficar chateada comigo, mas na minha opinião foi muito mais falha. E aí uma situação que a gente vai explicar aqui do Água Santa do que a produtividade no que aconteceu no final do jogo do Vasco. Eu vou dar a minha opinião. Cada um tem a sua. Tá? Mas eu vou dar a minha opinião de quem viu o jogo e do porquê que o Vasco conseguiu levar para os pênaltis. Né? O Vasco consegue levar para os pênaltis e nos pênaltis leva vantagem e se classifica para a próxima fase. Vamos falar também sobre o tumulto dentro de campo e fora de campo. Alguns pontos aqui que eu vou citar sobre esse tumulto. Será que vai ter punição? Alguém vai ser punido? Bom, deveria. Porque aquele papo de pau que bate em Chico não bate em francês, não. Tem que bater nos dois, irmão. Dos dois. Senão fica complicado. Então a gente vai falar sobre essa classificação do Vasco, o jogo e o tumulto. Mas antes disso, a gente vai ver aqui os melhores momentos do jogo, depois um pouquinho sobre o tumulto e após a gente fala sobre o conjunto da obra. Beleza? Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canalzinho com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá para os melhores momentos. No clima da Copa do Brasil, em noite de decisão, aqui na Colina Histórica, vem aí Vasco e Água Santa, é jogo único pela segunda fase. Quem vencer avança, se tivermos empate, decisão nos pênaltis. Acabou o aquecimento da galera, a arbitragem também já está no vestiário, daqui a pouco todo mundo vai subir com aquele uniforme principal, uniforme de jogo. Você vai curtindo todo o ambiente aqui em São Januário, casa cheia, para mais um confronto dessa temporada 2024, com cobertura do Sport TV. Olha o torcedor do Vasco, aquele show à parte. Outras informações do Vasco. Encontrar até a bandeira da França, para mostrar o quanto que esses torcedores já estão encantados com o Payet, que esse ano voltou mais magrinho da pré-temporada, tentou voltar com a forma melhor ainda do ano passado, e ele está conseguindo. Olha, nesse ano, em 8 jogos, ele já deu 4 assistências, 4 passes para gol e já igualou os 40. Mexe na bola o Água Santa. Ainda não. A partir de agora, valendo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Auxiliar técnico. Não chega aqui no Paulo Henrique. Neilton domina no peito, é apertado pelo lateral. Adson, naquilo que ele tem de melhor, na sua característica pirata. Payet partiu para a cobrança, bola em curva no Verrete. Divide com a defesa, tira de lá o capitão. Olhou para a área, vem para o drible, perna direita, aqui bolão no fundo para o Payet. Todo mundo prestando atenção. Luan para a cobrança do escanteio. Casquinha do Léo. Cristiano lançou para o Neilton. Neilton curtinho. E depois o Medel com o Léo Jardim. Que é isso? Lucas Piton rolou. Que passe para o David. Limpou a marcação. Disparou. Pega Igor Vinha. Medel para Payet. Acelera. Vai dentro da grande área. Praticamente antes de bater a falta e terminar o jogo. Payet partiu para a cobrança. Para fora. Partiu Payet para a cobrança, bola forte, não subiu, não alcançou. Partiu Payet, bateu, pé direito, gol do Vasco.
Vasco. Respira fundo, partiu o zagueirão, pé direito, bateu, pegou! Léo Jardim! Lucas Piton partiu pra bola, olhou, bateu, deslocando o goleiro, é gol do Vasco. Lucas Piton, pode ser um herói, né? Léo tá apontando pra lá, Alex bateu, gol do Água Santa. Converte a sua primeira cobrança, 2-1. Terceira cobrança do Vasco, Esforza partiu, bateu, gol do Vasco. Vem para a terceira cobrança, Bruno Mezenga partiu, bateu na trave. Manda a responsabilidade, partiu, Verrete, o Pirata bateu. Gol! Voltei, galera. Então vamos lá, cara. Vamos aqui depois dos melhores momentos. Vamos aqui pra gente falar um pouquinho do jogo. E depois no finalzinho do tumulto. Cara, o Vasco começou muito bem. O Vasco começou muito bem. O Água Santa não conseguia encontrar marcação, encaixar marcação. Mesmo assim, mesmo o Vasco superior faz um gol, né? Abre logo o placar em casa perante a sua torcida, deixa a torcida bem animada, bem contente, abre logo com 4 minutos de jogo. E aí, mesmo o Água Santa não fazendo uma boa partida, não encontrando a marcação, como eu falei, criou oportunidade para empatar. E aí, nesse início, apesar do Vasco estar bem, mas o Vasco já demonstrou uma falha defensiva, uma fraqueza defensiva, mesmo estando melhor do que o Água Santa. E o Água Santa teve a oportunidade de empatar, mas lá pelos 15 minutos, mais ou menos, 15, 16 minutos, o Veguete vai lá e faz 2-0. E aí, 2-0, tranquilidade, em casa, contra o Água Santa, né? Provavelmente, a torcida falou, quem é o Água Santa? Tá pensando o quê, vindo aqui no Rio? Aqui é o Caldeirão, é aqui que a gente ganha, é aqui que funciona. E tem que ser mesmo, né? O Vasco tem que fazer do seu Caldeirão a sua casa. Sua casa o Caldeirão, né? Melhor dizendo. Só que com o passar do jogo, o Água Santa vai equilibrando o jogo e o sistema defensivo do Vasco buga. O sistema defensivo do Vasco bugou. Bugou. E
Nos acréscimos, o Neilton faz o primeiro gol do Água Santa. Já no finalzinho, 48 minutos do segundo tempo, o Neilton vai lá, faz 1-0 e coloca o Água Santa de novo. E o Vasco, já da metade do primeiro tempo para lá, já tinha mostrado uma instabilidade defensiva absurda. Só para lembrar, quando o Vasco estava 1-0, o Água Santa quase que empata. Então, no final do jogo, do primeiro tempo, 2-1 Vasco, mas a instabilidade defensiva do Vasco estava gritante. Vai pro segundo tempo. Pane. Cabine do piloto da pane, geral. O Vasco bate cabeça. E aí, com 14, 15 minutos, o Água Santa empata. E, deixa eu até dar uma olhada aqui, continua causando problemas defensivos do Vasco. O Vasco no ataque vai até bem, pressiona, mas defensivamente estava uma discrepância. Parece o time que tinha goleiro e ataque, porque não tinha defesa. O Água Santa, aos 40 e poucos minutos, 43 minutos mais ou menos, vira o jogo. Vira o jogo. Jogo animado. O jogo começou em um determinado momento. Logo depois que o Neilton faz o gol, não sei se ele atiça a torcida ou não, mas no segundo tempo, quando o Água Santa faz o segundo gol, tem aquela comemoração do empate, né? A estima do Vasco vai lá no pé, empatando em casa. Aí vem o fantasma do ano passado contra o ABC, foi eliminado na segunda fase. Vem aquele fantasma, os ânimos super exaltados, e aí começa os tumultos. Primeiro, os jogadores têm que tomar vergonha na cara que são atores. Um monte de jogador é ator. Tem um toque no pescoço, ele bota a mão no rosto. Pô, isso é ridículo, parceiro. Cara, o VAR tem que intervir, cara. O VAR tem que intervir. Porque isso é simulação, você está tentando enganar o árbitro, porra. Isso é simulação, cara. Pô, quando tem uma simulação de pênalti, o jogador se joga, o árbitro vê lá, vê que a simulação não dá um cartão amarelo. Pô, irmão, quando ele toma um toque no peito e bota a mão na cara para querer que o jogador seja expulso, porra, o VAR tem que intervir e ele tem que tomar um cartão amarelo, porra. Pô, tá feio pra cacete, é vergonhoso. Bom, também nesse país, o que tem de coisa vergonhosa, né? É complicado, né? Porque até alguém pode entrar aqui e falar, pô, Magalhães, nosso país tem tanta coisa vergonhosa, tu tá preocupado com isso? É verdade. Eu tenho que ficar quieto, é verdade. Mas, porra, é vergonhoso. Os jogadores, porra, tomam um toquinho, um toquinho de nada. Pô, bicho, bota a mão na cara, parece que arrancaram a cabeça do cara, arrancaram o olho, fratura exposta do cérebro. Porra, arrego, cara. E aí começou um clima a ficar muito tenso. Um clima tenso que a impressão que se dava que estava tendo o Vasco Flamengo, pô. A gente falando aqui do Rio, porque eu acho que em relação a Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Vasco Flamengo, aonde tem uma rivalidade maior, na minha opinião, é Vasco Flamengo. Então, onde é mais tenso. E aí, já começa os tumultos, né? Generalizado, empurra daqui, empurra dali, vai pra lá e cartão amarelo à torta e à direita. E aí o Água Santa faz o terceiro gol. Eu falei. 3-2 Água Santa, 43 minutos do segundo tempo. O Vasco estava jogando bem? Depende do ponto de vista. O Vasco começou muito bem, mas a defesa já falhando. Vai para o segundo tempo, toma a virada, defesa batendo cabeça,
O Água Santa poderia ter feito 4 gols. O Vasco poderia ter feito um terceiro gol antes de fazer o empate. Mas vou ser bem sincero, o Vasco não estava jogando bem, não. Jogar bem, você tem que ter equilibrado, irmão. Não estou desmerecendo o Água Santa. Pô, mas o Vasco tomou uma virada de 3-2 em casa, onde estava ganhando de 2-0, parceiro. Como é que eu vou falar que o Vasco jogou bem? Ele não jogou bem. Jogou bem. Boa parte do jogo o Vasco estava batendo cabeça, foi muito mais na vontade. E aí, eu vou explicar o que eu falei no início do vídeo, quando eu disse que, na minha opinião, o gol de empate do Vasco foi muito mais um erro do Água Santa do que um acerto do Vasco. O Vasco completamente desesperado. O Vasco sem tática nenhuma. O Vasco botando pau na mesa. O vamos na empurrança. Quem vê o terceiro gol do Vasco, o gol de empate, porra, tem uma falha grotesca. Os jogadores do Água Santa vão tudo para um lado, fica 2 jogadores do Vasco sozinhos no meio da grande área. E cabeceia a bola, porra. Eu vou te dizer minha opinião sincera. Fica nítido, nos melhores momentos, a falha defensiva do Água Santa. Mas, para mim, essa falha tá muito ligado a uma desconcentração do time do Água Santa, porque estava perdendo de 2-0, vira para 3-2 no final do segundo tempo. Isso é, hipoteticamente, o que eu estou achando. Teve uma descarga elétrica no time do Água Santa de que estamos classificados. Eu acho que é por aí. Passou na cabeça de geral. 3-2 no final do segundo tempo, não vamos tomar o gol do empate. Estamos classificados. E aí, desconcentrou. O time do Vasco é um bom time. Está nas semifinais do Campeonato Carioca. Entre o Vasco e o Nova Iguaçu aqui, o Rio de Janeiro, apesar do time do Nova Iguaçu ser muito arrumado, vai dar um trabalho monstruoso para o Vasco. Se o Vasco falhar com o Nova Iguaçu do jeito que falhou com a Água Santa, olha, o Vasco pode ter uma surpresa muito desagradável. Então, o Água Santa acho que deu aquela relaxada. E na relaxada desconcentrou, porque a falha defensiva do Água Santa foi amadora, porra. Amadora. O Água Santa estava tendo dificuldades defensivas, estava porque o Vasco estava apertando muito. Mas estava fazendo boas linhas, estava fazendo rebote, estava conseguindo cortar. Aquela falha do terceiro gol foi amadora. E aí o Vasco consegue empatar. Quando vai para os pênaltis, quem é que está maior? O Vasco estava dando como perdida a classificação. O Água Santa como classificado. Toma empate, inverte. A autoestima do Vasco vai lá em cima, perante a sua torcida do Água Santa cai. Obviamente. Óbvio. Se tivesse sido ao contrário, o Vasco ganhando de 3-2 e o Água Santa empatando, ia acontecer isso. A autoestima do Vasco ia no pé e do Água Santa ia subir. E aí tem um tumulto. Começa o primeiro tumulto. Que pelo que eu escutei, pelo que eu entendi, parece que quando o Vasco faz o gol de empate, eles vão comemorar, parece que comemora próximo, se eu não estiver enganado, aonde os jogadores do Água Santa estavam. Acho que foi mais ou menos isso. E aí os jogadores do Água Santa reclamaram. E aí começa o empurra. O Neilton com o jogador do Vasco chamando o outro pra porrada. E aí começa a me aparecer um funcionário do Vasco que, se eu não estiver enganado, acho que é o roupeiro. Se eu não estiver enganado, tá? Pelo que eu escutei. Bom, primeiro que eu não sei o que ele estava fazendo ali. Tá? Porque pra mim, pra estar dentro de campo, tem que ser a comissão técnica. Quem tá no jogo. O roupeiro poderia até estar ali. Mas, irmão, ele é segurança.
Eu sei que a torcida do Vasco não vai gostar do que eu vou falar. Mas ele é segurança. Ele é da comissão técnica. Se ele for da comissão técnica, beleza. Porque o que falaram pra mim que ele era roupeiro. Mas se ele for da. Ele é funcionário. Ele não é da comissão técnica. Ele é funcionário do Vasco. Ah, mas estava em São Januário, ele tem livre acesso. Bom. Aí o problema é da CBF. Porque complicado. E aí começa um princípio de tumulto. O empurra danado. Parece que o Neilton deu um chute nele. Todo mundo querendo segurar o baixinho. Ele querendo partir para cima de todo mundo. Não respeitou esse funcionário do Vasco. Não respeitou o Ramon Dias. Não respeitou o filho do Ramon Dias. Não estava respeitando ninguém. Não estava respeitando ninguém. Queria porque queria ir para cima. Eu queria ver ele ficar com essa disposição toda em cima do Jael, que era o dobro do tamanho dele. Eu queria ver se o Jael dá-lhe uma botada por dentro da cara dele, ele apaga. Eu queria ver o que a CBF ia fazer. Eu até imagino, a CBF ia punir o Jael. Porque, na boa, aquele cara do Vasco, ele estava incitando a violência. Incitando, porque estava a comissão técnica querendo evitar tumulto, os jogadores, a maioria dos jogadores do Vasco querendo evitar tumulto, a do Água Santa também, a maioria, tinha um ou outro exaltado. Mas os jogadores eu entendo. Os jogadores eu entendo que estão no calor. Agora o roupeiro ou qualquer outro que não esteja no calor do jogo, que está ali apenas torcendo, não. Esse cara do Vasco, acho que não vai acontecer absolutamente nada. Mas esse cara do Vasco incitou a violência. E aí, o STJD, a CBF, quando um jogador incita a violência, o jogador é suspenso, não é? O que vai acontecer com esse cara? Porque esse cara incitou a violência. Ele incitou a violência. E aí o negócio tomou um descontrole muito grande, que conseguiram apaziguar ali, né? Um lado pro outro, Neilton foi pro lado, jogador do Vasco pro outro, ficou aquelas situações, mas o mais importante, esse funcionário do Vasco não respeitou o treinador do Vasco, não respeitou o filho do treinador do Vasco, não estava respeitando ninguém. Ninguém. Eu estava torcendo para alguém dar um botadão por dentro dos cornos dele. Eu estava rezando para alguém dar uma botada nele, para ele apagar. Lógico, ia ter um tumulto generalizado, mas na boa. Eu estava porque ele merecia tomar uma botada. Ah, porque o Neilton deu um chute, por isso, por aquilo outro. Irmão, ele esqueceu disso tudo, ele é funcionário do Vasco. O Neilton tá errado, pode tomar um gancho, que tome um gancho. O jogador do Vasco, que tome um gancho. Agora, esse cara, o que esse cara fez foi incitar a violência. Incitar a violência. Tu imagina se ele faz isso no Flamengo e Vasco. Você imagina se ele faz isso no Flamengo e Vasco. Tu imagina a merda que ia dar dentro do Maracanã e fora do Maracanã por causa de um boçal desse. Tu imagina. E a gente pode ter, né? O Flamengo pega o Fluminense. Vai lá que o Flamengo passe. E o Vasco passa pelo Nova Iguaçu. Teremos um Flamengo e Vasco na final do Campeonato Carioca. Tu imagina um boçal desse fazer isso no Flamengo e Vasco. O cara não respeita a comissão técnica do time que ele trabalha, porra. Ele não respeita. Irmão, se eu sou da comissão técnica, ele tá fora. Por mais história que ele tenha no Vasco, ele tá fora. Tá fora. No jogo do Vasco, ele vai ficar dentro do vestiário. Pô, irmão. Arrego. E aí, vai para os pênaltis no Vasco. Nos pênaltis do Vasco. Faz 4 gols, o Água Santa faz 1. Termina a partida, tem mais alguns tumultos, algumas coisas. E aí, na hora de ir embora, onde os ônibus ficam parados, mais um tumulto generalizado do Medel.
Cara, sacanagem não, irmão. O Medel com aquele tamanho dele todo, sei que tamanho não é documento. Mas tinha um zagueiro lá do Água Santa, que era do tamanho de segurança do Vasco. Eu deixava o Medel ir. Vai lá, vai lá. Disputa com ele lá. Vai lá. Porra, irmão. Aí gera mais tumulto. E aí o Neilton já mete. Porra, eu sei onde tu mora. Eu vou lá na tua casa. Eu quero ver tu falar isso comigo lá. Cara a cara, sem segurança. E aí? E aí, né? Ele não tá no país dele, não, parceiro. O Vasco vai botar segurança 24 horas? Aí na delegacia da queixa que foi ameaçado. Futebol não é isso. Gosto de futebol raiz. Mas cria uma situação pro futuro. E aí, eu vou terminar aqui rapidamente sobre esse jogo. O Vasco não jogou bem. Não foi eliminado, na minha opinião, muito mais por um descontrole, um desacerto, por uma desconcentração do Água Santa. Lógico, o Vasco foi resiliente, correu atrás, lutou, não se abateu, tentou, mas não fez uma grande partida e por muito pouco não é eliminado. Mas conseguiu espantar o fantasma e passou. Isso é que importa, a CBF vai fazer o Pix. Mas futebol, o Vasco deixou a torcida preocupada pro jogo contra o Nova Iguaçu. É certo. Mas foi pros pênaltis, conseguiu. E mereceu. Então, mereceu a classificação do Vasco. Agora tem um detalhe. Esse descontrole dos jogadores do Vasco contra o Água Santa, que não tem rivalidade nenhuma. O Vasco não tem rivalidade nenhuma com o Água Santa. Esse descontrole vai propiciar aos adversários do Vasco se valerem disso. Na semifinal, o empate é do Nova Iguaçu. Se eu sou o técnico do Nova Iguaçu, o que eu faço? Além de eu picotar o jogo, eu vou usar aquelas manhas e artimanhas para irritar um time desestabilizado. Vou irritar um time desestabilizado. Você sabe que para irritar o Medel é rápido, é fácil, é tranquilo. Bota alguns jogadores para jogar bola, mas propositalmente para irritar um ou outro jogador, que tu sabe que vai perder a cabeça. Vai gerar tumulto. O empate é do Nova Iguaçu. Aí você imagina, o Vasco passa pelo Nova Iguaçu, pega Flamengo ou Fluminense, no Maracanã, lotado, aonde o nível de tensão é maior e o nível da qualidade dos dois times é maior que é do Nova Iguaçu. Tu imagina um time desestabilizado igual esse, que quanto o Água Santa teve esse problema todo e não tem rivalidade. Você imagina contra um Flamengo e contra um Fluminense, se chegar à final. Foi esse o recado que o Vasco deu. O mesmo recado que o Botafogo deu ano passado, no Campeonato Brasileiro, que emocionalmente estava completamente desestabilizado, o Vasco deu. Ah, não, Magalhães, era por causa do fantasma do ano passado, que foi eliminado no Campeonato Carioca, é outra coisa. Entendo. Mas, irmão, não dá. Contra o Água Santa, com todo respeito ao Água Santa, ter essas atitudes aí, estava desestabilizado. E você sabe que dá para desestabilizar. Ah, mas o Fluminense também tem jogadores que você pode desestabilizar. O Flamengo você tem jogadores que pode desestabilizar. Sim, sim. Só que se o Vasco pegar o Fluminense é o atual campeão da Libertadores e atual campeão da Recopa. E o atual campeão carioca. Então, o Fluminense vai ficar desestabilizado por quê? Vai jogar, irmão. O Flamengo pode ficar desestabilizado porque o Flamengo ano passado não ganhou nada. Sim, pode. Mas
já terminou o Campeonato Carioca em primeiro lugar. O Vasco terminou em quarto. Em terceiro, melhor. Em terceiro, atrás do Nova Iguaçu. Entre desestabilizar o Fluminense e o Flamengo, talvez possa desestabilizar o Flamengo. Mas o Flamengo tem um treinador que trabalha muito a parte mental dos jogadores. O Flamengo, sabendo que o Vasco está desestabilizado, o Flamengo já vai entrar mais concentrado para irritar o Vasco e não cair na pilha. O Vasco, não, vou entrar para não cair na pilha de Nova Iguaçu, o Flamengo ou o Fluminense. Mas, irmão, tem uns caras que, por mais que você fale, ele cai na pilha. E o Medel é um desses. O recado que o Vasco deixa com esse tumulto pode atrapalhar ele no Campeonato Carioca. É só uma observação. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!